Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais polêmicas e apaixonadas do Brasil Império, o tórrido romance entre Dom Pedro I e Domitila de Castro, a famosa Marquesa de Santos. Preparem-se, porque essa história tem de tudo: paixão avassaladora, escândalos na corte, humilhação, poder e um final digno de novela. Tudo começou em 29 de agosto de 1822, poucos dias antes do Grito do Ipiranga. Enquanto viajava para apaziguar os ânimos em São Paulo, o príncipe regente Dom Pedro conheceu Domitila de Castro. Ela tinha 24 anos, era espirituosa, bonita para os padrões da época e estava separada do marido, que a havia agredido. A atração foi imediata e explosiva. Nas cartas que trocavam, Dom Pedro usava apelidos como Fogo Foguinho e Demonão, e não escondia o desejo carnal que sentia por ela. A relação, que Dom Pedro chamava de amizade, rapidamente se tornou o segredo mais mal guardado da corte. O primeiro filho do casal, aliás, foi concebido logo nesses primeiros dias de romance, embora não tenha sobrevivido. Dom Pedro e Domitila tiveram 5 filhos juntos, mas apenas 2 meninas chegaram à idade adulta: Isabel Maria, a futura duquesa de Goiás, e Maria Isabel. E para apimentar ainda mais a história, Dom Pedro também teve um filho com a irmã de Domitila, Maria Benedita, o que, claro, gerou uma enorme rivalidade entre elas. O que começou como um caso extraconjugal discreto explodiu em um escândalo público em 1825. Dom Pedro, completamente apaixonado, não fazia questão nenhuma de esconder sua amante. Pelo contrário, ele começou a desafiar abertamente a corte e a humilhar sua esposa, a Imperatriz Leopoldina. O primeiro grande ato de afronta aconteceu na missa de Páscoa de 1825. Dom Pedro ordenou que Domitila se sentasse na tribuna das Damas do Paço, um lugar exclusivo da família imperial. As damas de companhia da imperatriz, em protesto, se levantaram e saíram. Qual foi a resposta de Dom Pedro? Ele nomeou Domitila como dama camareira da imperatriz, um dos cargos mais altos da corte. Isso forçava a Imperatriz Leopoldina a conviver diariamente com a amante do marido. Imagine a situação. Mas as provocações não pararam por aí. Em outubro de 1825, no seu próprio aniversário, Dom Pedro nomeou Domitila como Viscondessa de Santos. O título era uma provocação direta a José Bonifácio e seus irmãos, seus inimigos políticos, que eram da cidade de Santos. A ousadia do imperador atingiu o ápice em 1826. Primeiro, em maio, ele reconheceu oficialmente sua filha com Domitila, Isabel Maria, e deu a ela o título de Duquesa de Goiás. Isso a colocava hierarquicamente acima de toda a nobreza brasileira. A própria Domitila, sua mãe, tinha que fazer reverência à filha. E no aniversário de Dom Pedro daquele ano, em 12 de outubro de 1826, ele elevou Domitila de Viscondessa para Marquesa de Santos. A justificativa oficial? Pelos distintos serviços que ela prestava cuidando da Duquesa de Goiás, serviços que haviam penhorado o coração do imperador. Enquanto isso, a família de Domitila também recebia títulos e cargos, consolidando o poder do clã Castro na corte. Para completar, Dom Pedro mandou construir um palacete luxuoso para a marquesa, bem em frente à Quinta da Boa Vista, a residência oficial da família imperial. Ele frequentava a casa abertamente, tinha até um escritório lá. A Imperatriz Leopoldina via da sua janela a movimentação na casa da amante do marido. O escândalo era total e virou motivo de piada e caricaturas por todo o Rio de Janeiro. A Imperatriz Leopoldina, uma mulher culta e politicamente importante para o Brasil, suportou tudo em silêncio por dever de Estado, mas a situação ficou insustentável. O ponto de ruptura veio quando o pai de Domitila ficou doente e Dom Pedro abandonou o palácio por quase uma semana para cuidar dele pessoalmente, como um enfermeiro. Leopoldina, que já estava grávida e fragilizada, adoeceu gravemente logo depois. Ela faleceu em 11 de dezembro de 1826.
A população que amava a imperatriz não teve dúvidas. Culparam a Marquesa de Santos. Boatos correram o Rio de Janeiro de que Domitila teria envenenado Leopoldina. Embora isso nunca tenha sido provado, a imagem da Marquesa ficou manchada para sempre. A morte de Leopoldina pesou na consciência de Dom Pedro. Ele demonstrou um luto profundo e foi visto chorando, abraçado a um retrato da falecida esposa. Mesmo assim, o romance com Domitila continuou por mais 3 anos. Mas a magia e a paixão já não eram as mesmas. O fim do romance foi selado pela necessidade de Dom Pedro se casar novamente. Para garantir a sucessão do trono e a estabilidade do império, ele precisava de uma nova imperatriz. Mas nenhuma corte europeia aceitaria enviar uma princesa para o Brasil enquanto a Marquesa de Santos estivesse na corte. Pressionado, Dom Pedro prometeu terminar o relacionamento. Em julho de 1829, com o contrato de casamento com a princesa Amélia de Leuchtenberg já assinado, ele enviou um ministro para comunicar a Domitila que ela deveria deixar o Rio de Janeiro. A princípio, ela resistiu, bateu o pé, disse que a Constituição garantia seu direito de ir e vir. Mas Dom Pedro foi implacável. Ele usou ameaças, cortou seus benefícios e ofereceu uma fortuna pelas propriedades dela. Finalmente, em 17 de agosto de 1829, Domitila cedeu. 10 dias depois, ela partiu para São Paulo, grávida da última filha do casal. Era o fim de um relacionamento de quase 8 anos. A filha mais velha, a Duquesa de Goiás, ficou no Rio de Janeiro com o pai. Domitila nunca mais a veria. Ela viveu o resto de sua vida em São Paulo, onde se tornou uma figura importante na sociedade paulistana. Mas a sombra do seu escandaloso amor com o primeiro imperador do Brasil a acompanhou para sempre. E aí, o que acharam dessa história? A paixão de Dom Pedro e Domitila foi um amor verdadeiro ou apenas um jogo de poder e vaidade? Deixem seus comentários aqui embaixo, vamos adorar saber a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história do Brasil. Muito obrigado por assistir e até a próxima!